Olá, boa noite. Isaac Chanda é o novo ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, em substituição de Abdulrahman Lino de Almeida. O presidente da República, Filipe Nyusi, exonerou Lino de Almeida esta tarde e, no seu lugar, colocou um advogado de longa experiência na carreira. O novo ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, é membro da Ordem dos Advogados de Moçambique há 20 anos e tem uma passagem pelo aparelho de Estado, universidades e empresas públicas. Foi assessor jurídico da Eletricidade de Moçambique, Linhas Aéreas de Moçambique, Universidade Eduardo Mondlane, Universidade Pedagógica e membro do Conselho Nacional de Eletricidade. Isaac Chanda, nasceu a 16 de fevereiro de 1960, tem um mestrado em Direito de Empresas e uma pós-graduação em Direito de Contratos de Petróleo e Gás Natural. Abdulrahman Lino de Almeida é a primeira queda de um ministro no governo de Filipe Nyusi, que entrou em funções em janeiro do ano passado. Cristãos de todo o mundo celebram esta sexta-feira a Paixão e Morte de Jesus Cristo, uma data marcada pela tolerância de ponto durante todo o dia em Moçambique. Milhares de fiéis da cidade de Maputo juntaram-se nas igrejas para orar e a principal mensagem é a necessidade de paz no país. Oração e cânticos que retratam os últimos momentos de Jesus Cristo na Terra marcaram a Sexta-feira Santa nas principais igrejas cristãs na cidade de Maputo. Os crentes da Igreja Metodista, por exemplo, lotaram um dos seus templos principais para relembrar a morte de Jesus Cristo. Para o líder da igreja, o dia de reflexão e, acima de tudo, simboliza o amor que Cristo tem pela humanidade. E toda a humanidade deve ter a consciência de que nós estamos no mundo porque há um propósito de Deus e que esse propósito de Deus era alterado pelo pecado do homem, pelos homens que buscam sempre as contendas, que buscam guerras para os outros, que destroem a natureza. E Cristo vem morrer para que restitua a paz e felicidade ao homem. Entre cânticos e louvores, a Igreja Anglicana celebrou também o sacrifício de Jesus Cristo pela humanidade. Dos líderes religiosos, a mensagem que não se cala é o apelo à paz, principalmente para Moçambique. A mensagem é de que a humanidade, a sociedade, precisa de destruir tudo aquilo que constitui a morte. Os artefatos de morte, coisas que inspiram a morte, devem ser destruídas, porque Jesus vem exatamente para morrer, destruir a morte e trazer a vida às pessoas, trazer a paz, trazer o amor, destrua o ódio e incute isso ao povo, uma vivência de paz, uma vivência de irmandade, de amor e de concórdia com todos. Crentes das igrejas cristãs dizem que a Sexta-feira Santa serviu para reavivar o respeito pelos valores cristãos. Estes também apelam à manutenção da paz como forma de preservar a fé no mundo. Os fiéis que se fizeram presentes à igreja reconhecem a importância que este dia representa para as suas vidas. As pessoas devem deixar de serem pecadoras e que pelo menos o Moçambique seja um país de paz. Porque nesses dias Moçambique está sendo um país muito turbulento, com muitos problemas, guerras, roubos, assassinatos. Então, que esse dia de hoje, o sangue que Deus derramou seja um sangue que lava o país de Moçambique. A Sexta-feira Santa serviu também para o apelo à paz, a reflexão sobre a vida religiosa e os valores cristãos. Hoje nos lembramos com muita tristeza, porque apesar dele ter morrido por nós ainda não conseguimos aprender, traduzir a morte dele como um momento de perdão, como um momento de reflexão, para olharmos para dentro de nós como crentes, como irmãos, que apesar de pensarmos de formas diferentes, nós somos todos cristãos
uma parte da sociedade segue o caminho de Jesus, vindo à igreja, assistindo os cultos e aceitando Jesus como seu Salvador. Mas encontramos um entrave na camada juvenil, que até o momento tem sido um quebra-cabeças para poderem entender que só com Deus é que há salvação, só com Deus é que há paz. Então, aí encontramos essa dificuldade. O que é necessário é que continuemos a evangelizar cada vez mais para ganharmos todos os jovens, assim como o resto da sociedade, a encarar Deus como seu Salvador. A Sexta Santa deve ser celebrada depois do meio-dia e antes das 21 horas. As comemorações continuam no Sábado Santo e terão seu fim no domingo com a ressurreição de Jesus Cristo. Católicos devotos foram hoje crucificados nas Filipinas no ato de reencarnação da morte de Jesus Cristo. Trata-se de ritos repudiados pela Igreja Católica, mas continuam a marcar as celebrações da Páscoa naquele país. São centenas de espectadores a testemunhar os ritos de sangue numa pequena vila a 50 km de Manila, que consiste na recriação do momento em que Jesus Cristo foi crucificado. Os devotos são amarrados sobre cruzes de madeira e pregados por pregos de cerca de 2 polegadas, mergulhadas em álcool para desinfetar. Durante a cerimônia, os devotos fazem algumas penitências e curtas orações debaixo de um calor sufocante. Depois são retirados da cruz e levados ao hospital para tratamento. Os ritos de sangue se tornaram um popular atrativo para turistas nos últimos anos nas Filipinas. Eu nunca pensei que em milhões de anos poderia haver alguém vivo a ser crucificado. De certa forma é chocante ver isto acontecer, porém é algo interessante de ver porque estamos na Semana Santa, disse uma turista nova-iorquina. Ruben Enades, o devoto mais velho que já experimentou o rito da crucificação por 30 anos, tem esperança de se retirar destes ritos em breve, mas ainda não completou os requisitos da tradição. Ele está claramente em estado de sofrimento, com os pregos nas suas mãos, e depois de poucos minutos na cruz, é retirada e levada pelos paramédicos para tratamento. Se dependesse de mim, já me teria retirado destes ritos há bastante tempo, porque sinto as dores a crescerem devido aos pregos e o peso da cruz, mas não vou recusar a minha fé. Todos os anos, durante a Quaresma, cristãos devotos praticam as suas penitências com cerimônias como esta, através da qual acreditam estar a lavar os seus pecados. A Igreja Católica já manifestou reprovação a este tipo de atos, classificando-os de má interpretação da fé, mas apesar deste posicionamento, os ritos continuam ativos. O Presidente da República, Filipe Nyusi, participou da missa da ceia na Igreja Católica, decorrida na noite desta quinta-feira, na Sé Catedral de Maputo. Em plena Semana Santa, Nyusi ouviu mensagens de paz, perdão e misericórdia. Foi por volta das 18 horas que o Presidente da República chegou à Catedral de Maputo, acompanhado pela Primeira-Dama. Filipe Nyusi era aguardado, mesmo à entrada da Catedral, pelo Arcebispo de Maputo, Dom Chimoio. Ao chefe de Estado foi reservado um lugar em frente ao altar. Antes de tomar o assento, Filipe Nyusi ajoelhou-se em sinal de respeito ao local. Uma outra figura que se juntou aos crentes foi o antigo estadista moçambicano Joaquim Chissano, também na companhia da esposa. Filipe e Isaura Nyusi ouviram atentamente a palavra em que, nesta época pascal, estava assente nos valores do amor, perdão e misericórdia. De deixar a terra da escravidão, se devia preparar. Devia ter realmente um cordeiro de 1 ano, sem defeito. A hora do ofertório serviu também de uma oportunidade para a saudação entre as famílias Nyusi e Chissano. Já no momento apropriado, o Presidente da República estendeu a saudação a grande parte dos crentes presentes na igreja. Aliás, houve espaço até para apertar a mão de parte da imprensa presente. A celebração da Semana Santa em memória da paixão, morte e ressurreição de Cristo, e milhões de crentes no mundo recordam o momento com gestos de amor entre os seres humanos.
A saída da missa, o Presidente da República disse ser importante refletir sobre a paz, o amor e perdão durante a época da Páscoa. Já o Arcebispo de Maputo disse ser urgente o calar das armas no país e que as partes precisam ouvir a voz do povo. A mensagem já endereçamos e penso que todos agradecemos pelo fato de estarem a divulgar. Nós vinhamos aqui também para renovar, sabe-se que é momento de alimentação, é momento de reflexão, sobre os cânticos, etc. Então viemos aqui para ganhar mais força. A mensagem que damos é esta, é momento onde a ternura, onde a tolerância, onde o perdão, o amor, o carinho, o amor ao próximo devem prevalecer em nós. E sobretudo neste momento que tem que haver muita solidariedade. Sabemos que temos moçambicanos que estão em sofrimento por causa da seca, temos moçambicanos que estão em sofrimento por causa das enxurradas, ainda hoje estão a continuar, mas temos sobretudo aquilo que depende já de nós. As primeiras duas coisas não dependem totalmente de nós só, apesar que podemos mitigar, mas há aquilo que depende de nós, que é vivermos em comunhão, vivermos em paz. Então queríamos que explorássemos esse momento, esse espaço, para de facto trazermos a paz aqui em Moçambique, refletirmos e não sermos egoístas, sermos humildes pela homilia, pelo evangelho de hoje. Ficou mais que claro que pode ser pequeno enquanto vale mais. E isso é importante para podermos estabelecer a paz em Moçambique. Não queremos que realmente todos os nossos irmãos moçambicanos possam passar esta Páscoa feliz. E a mensagem fala realmente da necessidade que todos temos de nos envolvermos para que, de fato, o dom da paz possa verdadeiramente, novamente, estar no meio de nós. E esse é um esforço que é pedido a todos, porque o povo realmente precisa de ser escutado no seu grito de paz, no seu grito das suas necessidades. Portanto, essa mensagem é mesmo em atenção a isto, que realmente nós não ficamos indiferentes diante da dor do nosso povo. A dor do nosso povo é também a nossa dor. E, portanto, trabalhando com o povo, não podemos também não desejar tudo o que é possível para que, de fato, a paz possa vir para junto de nós. O juiz conselheiro do Tribunal Supremo diz que só com diálogo e tolerância Moçambique pode alcançar a paz e a estabilidade política. Contrariamente às vozes que defendem a legalização de Renamo devido aos ataques militares a si atribuídos, Joaquim Madeira recorre ao exemplo de Nelson Mandela, que integrou no seu governo os seus principais adversários. Na África do Sul, o presidente Mandela tinha dois inimigos. Por um lado os Boeres, por outro lado o Mengistu Buthelezi. Ele, porque era sábio e amava a sua pátria, encontrou solução. Eu acho interessante aquela solução que ele encontrou, convidou Buthelezi para ser ministro do interior. E Buthelezi aceitou. Significa que dois compatriotas comprometidos com a causa do seu país, porque todos sentiam que a África do Sul tinha que desenvolver-se, encontraram o meio termo. Eu penso que os nossos políticos são também capazes disso. Profissional de direito que é, Madeira diz que acompanha a Operação Lava Jato no Brasil, uma campanha judicial que investiga a corrupção envolvendo elites políticas do partido no poder. O antigo procurador-geral diz que uma operação similar é possível em Moçambique. É por isso que não é impossível. Não é impossível, é preciso que haja coragem, porque também é preciso não mover guerra às bruxas, perseguição às bruxas, ver crime onde não há. É preciso sim, com inteligência, sem ferir suscetibilidades, mas com rigor. Um bom profissional de direito, sobretudo da área criminal, estou falando do Ministério Público, e eu penso que sim, são capazes de fazer isso, sim, na minha opinião, né? Não é impossível isso. Enquanto Procurador-Geral da República, Joaquim Madeira ficou mais conhecido com a sua frase de que em Moçambique ninguém estava acima da lei, mas mais tarde veio admitir que existia arguidos intocáveis. Joaquim Madeira diz ainda que a Constituição da República reúne todas as condições para garantir a ordem política e não vê necessidade da sua revisão. O vice-conselheiro do Tribunal Supremo falava na abertura do ano académico na Universidade Técnica de Moçambique.
O antigo Procurador-Geral da República aceitou o convite da Universidade Técnica de Moçambique para falar da Constituição como garante da ordem política, mas deixou claro que não é constitucionalista, muito menos político. Ainda assim, Joaquim Madeira não deixou de reconhecer que a Constituição em vigor representa uma grande evolução em relação à primeira do país. Mas ela não se fica pelos fundamentos do Estado de Direito. Vai mais longe. A nossa Constituição traça até deveres dos cidadãos, deveres para com os seus membros, com os seus semelhantes, deveres para com a comunidade, deveres para com o Estado. O nosso problema não é da Constituição, não é das leis. O nosso problema é falta de civismo. Não obedecemos às leis. Entretanto, o juiz conselheiro diz que algumas práticas correntes contrariam o espírito da Constituição, nomeadamente a exigência de registro criminal. Está a dizer o seguinte, essa disposição. Depois de cumprir a pena de prisão, o indivíduo está livre, pode fazer o que deve fazer. Mas é isso. E eu pergunto, para que é o registro criminal? Quer dizer, nós podemos ter um indivíduo que acaba de cumprir uma pena de prisão, até por atentar contra o Estado. Pouco tempo depois, há eleições, ele candidata-se para ser presidente. Na revisão da Constituição, diz chamei a atenção sobre este aspecto. É preciso revogar, se formos longe demais. Juiz conselheiro do Tribunal Supremo, Joaquim Madeira foi Procurador-Geral da República entre 2000 e 2007. A Ordem dos Médicos, Delegação Provincial de Sofala, está preocupada com as informações do suposto desvio de material cirúrgico do Hospital Central da Beira. A agremiação garante que em breve vai iniciar contactos com diversas entidades para se inteirar do caso e poder tomar o seu posicionamento. A preocupação da Ordem dos Médicos ao nível da província de Sofala em torno do suposto desvio de material cirúrgico doado ao Hospital Central da Beira por uma organização humanitária onde estão indiciadas algumas clínicas privadas que operam na cidade da Beira foi manifestada na manhã desta sexta-feira nesta conferência de imprensa atinente à preparação do Dia dos Médicos que se assinala na próxima segunda-feira. Preocupa-nos, de fato, preocupa-nos. E, de fato, ainda estão a ser feitas as investigações. E depois, talvez de ter alguma base, nós já iremos contactar a direção do hospital para nos inteirar melhor, né, em que situações isso aconteceu. Preocupa-nos de fato porque material doado para o hospital, para a população. Então esse material ser encontrado nas clínicas privadas de fato cria um transtorno. Preocupa-nos. Dário Alberto garantiu que dentro em breve a Ordem dos Médicos em Sofala irá manter contato junto à direção do Hospital Central da Beira e das clínicas indiciadas, de modo a se inteirar do que é que efetivamente aconteceu e poder tomar um posicionamento. E acho que no momento oportuno nós teremos que conversar com as próprias clínicas, porque de fato a Ordem dos Médicos tem esse dever de coordenar as atividades e velar pela prática de medicina privada. Tem esse direito. Mas, conforme eu já disse, são questões que ainda temos que amadurecer e temos a certeza, de fato, quem é o culpado nesta toda a confusão que está aparecendo nos órgãos de informação. A Ordem dos Médicos em Sofala explicou que a maior preocupação dos mesmos prende-se com o fato de doentes padecendo de diversas enfermidades terem que ser transferidos da Beira para o Hospital Central de Maputo ou até para a África do Sul por falta de material auxiliar, como os que foram supostamente desviados do Hospital Central da Beira. Não é por falta de capacidades, capacidades científicas, mas sim, por vezes, temos limitações de meio diagnóstico. Então, por vezes, esses pacientes são levados para a África do Sul, para outros países, para terem um melhor diagnóstico. Sabemos que só o pensamento médico não é suficiente. Temos alguns exames que precisam, de fato, de alguns meios de auxiliar. Por ocasião da Semana dos Médicos, a Ordem desta classe tem agendado para este sábado uma marcha pelas diversas artérias da cidade da Beira, uma marcha cujo lema será Pelos a Paz e que culminará com uma feira de saúde. António Amélia recebeu na tarde desta quinta-feira o secretário das Relações Internacionais da Câmara dos Deputados do Brasil. Na ocasião, o diplomata brasileiro deixou ficar a sua opinião sobre a Operação Lava Jato. A visita, que tem a duração de 3 dias, acontece no âmbito das relações de cooperação existentes desde 2006 entre os dois países.
O primeiro vice-presidente da Assembleia da República diz que a presença das autoridades brasileiras vem encorajar a continuidade das relações existentes. É esta satisfação por fato de termos recebido aqui uma figura tão importante naquilo que é o exercício legislativo da República Federativa do Brasil, na pessoa, portanto, secretário de Relações. Isto é muito importante e é gratificante para nós. Este é um aspecto. O segundo é esta lembrança, este despertar que nós deixamos na necessidade de consolidarmos os aspectos ligados à cooperação já datada de 2006 para cá. É uma visita de estreitamento das relações do Brasil com Moçambique, principalmente na área e na atividade parlamentar. A STV questionou a responsável brasileiro sobre a mega operação Lava Jato, que envolve altas figuras em casos de corrupção. É um problema que a justiça está se encarregando de apurar, e você sabe que as instituições do Brasil funcionam normalmente, Poder Judiciário, Poder Legislativo, Poder Executivo, e a Justiça, o Ministério Público, a Polícia Federal estão prontas para apurar e punir eventuais culpados. Refere-se que a delegação de deputados moçambicanos irá em abril próximo participar da Assembleia Geral dos países falantes de língua portuguesa. E assim seguimos a um breve intervalo. Voltamos já a seguir. Até já. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Conversas Soltas, um espaço de entrevista dedicado a diversos temas da nossa sociedade, com figuras de destaque. Neste espaço, a conversa é informal. Afinal, o que é um artista? Um artista é um pensador, é intelectual. A poesia que lhe encontra. Sim, eu já escrevo desde os 13 anos. É uma luta diária. A questão técnica tem um desafio muito grande. Todos os sábados, não perca. Um grande abraço de parabéns à STV pelo seu segundo aniversário. Estão a crescer, é ótimo. Criaram uma excelente alternativa para caminharmos para a frente, naquilo que é o mundo da televisão e da comunicação. Parece que a STV Notícias é um canal de prestígio. Um canal de prestígio porque, para além de trazer as informações do dia a dia dos moçambicanos, pretende ou transmite aquilo que é a convivência, o ser do moçambicano. Nós podemos encontrar também lá alguns programas, sobretudo os debates que abordam assuntos candentes, assuntos muito importantes para a nação. Trazem muitos debates muito bons, debates sobre a vida nacional, sobre a vida social. E eu penso que é uma coisa a aproveitar. Parabenizar a STV Notícia, que da sua existência há 2 anos e que continua a dar boas informações, que nos faz chegar as informações, mesmo os sítios mais escassos em informações. Parabéns à STV Notícias pelo aniversário que está a fazer agora 2 anos, e a expectativa de todos é que traga as melhores notícias. Você sempre pergunta o que aconteceu, quando, como e porquê. Respondemos sem discriminação dos autores e do local do acontecimento. Nas cidades ou nos bairros, nas localidades ou nos distritos, no país ou no mundo. Sempre tem uma história que você quer ouvir. E nós contamos. Com rigor e isenção. Imparcialidade e transparência. Fazemos isto há 2 anos. Com compromisso e verdade. Sempre aprimorando a qualidade.
Porque na STV Notícias nós somos por si. 2 anos. STV Notícias. Informação 24 horas. Reduzem os níveis de precipitação e aumenta a vulnerabilidade das populações. Vamos perguntar. São pessoas que abandonam as suas zonas de origem para poder ficar aqui. O cheiro é muito forte e não há conforto possível que se diga aqui. É aqui onde confinam-se todos para consumir uma variedade de estupefacientes. Eles já estão a lançar garrafas de vidro. Vamos tentar ficar de outra faixa. Vamos entrar junto com estas pessoas que vão até a cidade de Maputo. Olá, eu sou a Selma Inocência, junte-se a mim no Grande Plano, aqui na STV. Um país sem história é um país sem futuro. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem ídolos é um país sem referências. Está a ver o Jornal da Noite, edição de sexta-feira. A chamada Cidade Velha, a primeira zona urbana da cidade de Pemba, está quase abandonada e com infraestruturas a ruírem. Os munícipes pedem a intervenção das autoridades para devolverem a antiga imagem daquela urbe. Em tempos foi um dos cartões de visita da cidade de Pemba, com edifícios que conservam a história, e já foi um dos locais de movimentação da economia da cidade, por se encontrar bem próxima do porto de Pemba. A Cidade Baixa, também conhecida por Cidade Velha, apresenta-se atualmente com edifícios danificados, estradas degradadas e lixo em várias esquinas. Tem bazar. Não tem condições. A casa tem também. Aí no banco, perto do banco, tem também casa. Ninguém trata. Também está a pensar como o governo não tem interesse daqui embaixo. Mas embaixo é primeira fundamento para ser essas coisas, tudo que estão no mundo, saiu aí embaixo. Para ir lá à frente onde vai. Agora o governo não trata aqui, para quê? Qual é o problema? Nos anos 74 a 78, até 80 particularmente, a cidade estava boa, mas ultimamente está degradada. Totalmente as casas estão, totalmente elas têm bolitas, carência, pintura, reabilitação, tudo está em péssimas condições. Mesmo mercado foi construído em 1940, mas até agora. Essa estrada está mal feito, não temos pelo menos esse governo daqui vir reabilitar a estrada, esse mercado. E como forma de contornar as estradas degradadas, os munícipes usam os passeios para estacionamento das suas viaturas. Para chegar aqui preciso fazer contas por causa desses buracos que estão aqui. Porque logo a seguir tem que meter o carro na expensão, tudo está danificado, então é preciso pensar bem para vir para aqui. Isto precisa de uma remodelação total, não é reabilitação, é preciso destruir e refazer. Esta é a atual imagem da primeira zona urbana da Baía de Pemba. Casas abandonadas, algumas já em ruína, todas as estradas esburacadas e lixo por quase toda a parte. Os munícipes pedem intervenção das estruturas municipais para devolver à Cidade Velha a imagem que antes ostentava. As imagens são de Isidine Achá, Pedro Ferrão, da Baía de Pemba, para a STV. O porta-voz do Conselho Municipal de Pemba disse que já há um plano de reabilitação da Cidade Velha, estando neste momento a decorrer acertos técnicos para o arranque dos trabalhos. Na Cidade Baixa nós temos um plano de reabilitação, tanto que no nosso programa de procura de parcerias conseguimos encontrar um parceiro que disponibilizou fundos para a sua reabilitação
e essa reabilitação também contempla a construção de um centro comercial na baixa da cidade. Neste momento estamos a tratar de alguns aspectos técnicos para o arranque do projeto. A Cidade Baixa para nós é uma prioridade, porque a Cidade Baixa para nós constitui a verdadeira história da cidade de Pemba. Tanto que qualquer obra que for feita na cidade de Pemba tem que obedecer os traços já existentes, que é para não destruir aquilo que é a nossa história. Não estamos à espera só de alguns detalhes técnicos. E o investidor ou o parceiro que vai reabilitar já tem fundos disponíveis. Basta terminar alguns aspectos técnicos, as obras irão arrancar. Não temos ainda uma data, mas a qualquer momento as obras poderão arrancar. Decorrem em Sofala ações visando travar o desmatamento de extensas áreas que nas últimas décadas conheceram um ritmo bastante acelerado de desflorestamento para uso doméstico e fins comerciais, com destaque para a produção de carvão. A iniciativa é da Agência de Desenvolvimento Local de Sofala, uma instituição vocacionada na promoção da preservação do meio ambiente através de plantação de árvores nativas e exóticas. Neste momento, existem vários distritos de Sofala, incluindo na cidade da Beira, mais de 100 mil plantas cujo processo de repovoamento destas plantas, ou seja, a colocação das mesmas em locais definitivos, já iniciou com o envolvimento das comunidades locais e produtores de carvão. Então, com a reposição dessas espécies energéticas, é óbvio que isto vai ter um impacto bastante grande nesses produtores de carvão. E o que nós queremos, de facto, é fazer com que o produtor de carvão também se envolva no programa de reflorestamento para ter consciência de que é necessário repor aquilo que ele corta. A ideia é melhorar o conhecimento que as comunidades têm da importância das florestas. É óbvio também que esta madeira que nós estamos a repor vai servir para, digamos que para perpetuar a disponibilidade deste recurso para o uso e sustento das comunidades locais onde este reflorestamento é feito. Importa recordar que no início desta semana, o Ministro de Terra, Ambiente e Desenvolvimento Humano, Celso Correia, referiu que os recursos naturais representam para o país um valioso recurso natural renovável, gerador de múltiplos bens e serviços que contribuem para o desenvolvimento econômico e para a melhoria da qualidade de vida das comunidades, mas infelizmente o nível do desmatamento ainda é assustador no país. Como forma de travar este desmatamento, o compromisso do governo tem sido de continuar a promover a sua reforma centrada em princípios básicos, olhar para a sua exploração destes recursos de forma sustentável, promover mecanismos de fiscalização mais adequados e, acima de tudo, criar, através da exploração destes, conforme fiz referência, oportunidades de emprego para todos os moçambicanos. Os reclusos do estabelecimento penitenciário aberto de Itoculo, distrito de Monapo, província de Nampula, estão engajados na produção de alimentos diversos, o que contribui para aliviar o peso do orçamento alocado àquela penitenciária. São no total 500 hectares, mas o estabelecimento penitenciário de Itoculo, na província de Nampula, explora apenas 40 para a produção de culturas diversas que se destinam à alimentação da população reclusória. Laís Fernando, diretor daquele estabelecimento, referiu que com a produção está a ser possível aliviar o orçamento alocado à instituição, facto que permite realizar outras despesas. Nós produzimos o milho, o feijão, o loco e outras culturas que praticamente aqui acabei de referir. Nós destinamos, porque o centro acho que é um sucesso, porque quanto ao orçamento, nós produzimos o milho, o feijão e pronto, o objetivo principal da produção do estabelecimento penitenciário aberto é praticamente a diminuição do orçamento, que é segundo que é autossustento da população reclusa. Com a alocação de um trator com os respectivos equipamentos pelo Fundo de Desenvolvimento Agrário, abrem-se novas perspectivas. Os reclusos que produzem para o seu próprio sustento projetam alargar as áreas de cultivo. Nos princípios logo comemos maçaroca, a esse nós que produzimos
já conseguimos. E até já estamos a semear feijão manteiga, e que não tínhamos no ano passado. Já temos 5 hectares de feijão manteiga. É uma vantagem para neste centro. Neste ano já temos 37 hectares, mas queremos ultrapassar neste ano para a época que vamos, porque já temos a máquina. Então vamos fazer mais que aquilo que tínhamos no ano passado. Aquele estabelecimento penitenciário conta também com um tanque piscícola, estando neste momento em curso trabalhos de melhoramento visando o efetivo funcionamento. Para além da agricultura, são desenvolvidas outras atividades como educação, desporto e cultura. E assim seguimos a um breve intervalo, mas antes a previsão de tempo para este sábado. Para a zona sul do país, Maputo poderá registrar uma máxima de 31 graus, a mínima 18. Xai-Xai, 30 de máxima, a mínima 19. Inhambane poderá registrar uma máxima de 32 graus, a mínima de 23. Para a zona centro do país, a cidade de Beira poderá registrar uma máxima de 31 graus, a mínima de 24. Chimoio, 27 de máxima, a mínima de 18. Quelimane, 34 de máxima, a mínima de 24. Tete poderá registrar uma máxima de 33 graus, a mínima de 22. Para a zona norte do país, Nampula, 30 de máxima e mínima de 22, Pemba, 30 de máxima e mínima de 25 e, por último, Lixinga, poderá registrar uma máxima de 26 graus e mínima de 17. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo nos Palaninos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Seja muito bem-vindo ao Vida Plena. Olá, paz. Ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Há quem diga que quem casa quer casa. Há muita gente que, infelizmente, pertence ao partido de adiamento. Tenha certeza que precisamos da presença da paz. Será que o mesmo acontece quando falamos de reconciliação? Há muita gente que até diz que Moçambique está em paz. Há muita gente que diz vamos buscar a paz. A maior frequência destes transportes, vulgo My Love. Você viu 4 horas. De atendimento que geralmente é lento, é semelhante ao que se registra um pouco por todos os centros de saúde. A bicha não está a andar, não sei o que está a acontecer. Muitos dos que vieram morreram mesmo neste lugar. Não se queria ver pessoas cuja ocupação não é clara e são elas que vieram parar aqui. Tudo que nos rodeia mexe conosco. Trazer opiniões diversas de um assunto que mexe com todos permite-nos trazer mais equilíbrio nas nossas matérias. No grande plano. Penso que a STV Notícias é um canal de prestígio. Um canal de prestígio porque, para além de trazer as informações do dia a dia dos moçambicanos, pretende ou transmite aquilo que é a convivência, o ser do moçambicano. Nós podemos encontrar também lá alguns programas, sobretudo os debates que abordam assuntos candentes, assuntos muito importantes para a nação. Trazem muitos debates muito bons, debates sobre a vida nacional, sobre a vida social. E eu penso que é uma coisa a aproveitar. Parabenizar a STV Notícia, que da sua existência há 2 anos e que continua a dar boas informações, que nos faz chegar as informações, mesmo nos sítios mais
escassas informações. Parabéns à STV Notícias pelo aniversário que está a fazer agora 2 anos, e a expectativa de todos é que traga as melhores notícias. Nosso compromisso é com as pessoas, os fatos e as suas implicações, mas não ignoramos as causas, os custos, as razões e as responsabilidades. Estamos atentos aos nossos dramas, ações, conquistas e celebrações. Questionamos quem, onde, quando, como e, sobretudo, porquê. Mostramos no grande plano. Conversas Soltas, um espaço de entrevista dedicado a diversos temas da nossa sociedade, com figuras de destaque. Neste espaço, a conversa é informal. Afinal, o que é um artista? Um artista é um pensador, é intelectual. A poesia que lhe encontra. Sim, eu já escrevo desde os 13 anos. É uma luta diária. A questão técnica tem um desafio muito grande. Todos os sábados, não perca. Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da Praia do Inos, aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da RENAM à cidade portuária de Natal. Davis Mango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manuel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. A reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Chama-se o jornal. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, acusou o seu homólogo norte-americano Barack Obama de dirigir uma estratégia imperial que visa voltar a dominar os países da América Latina. Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, diz que o presidente dos Estados Unidos da América está a dirigir uma estratégia imperial com o objetivo de voltar a dominar os países da América Latina e as Caraíbas. Para Maduro, a estratégia passa pela tentativa de derrubar governos como o da presidente do Brasil, Dilma Rousseff, ou pedir mudanças noutros países como a Venezuela. Como exemplo, referiu a alegada campanha de infâmias e mentiras contra Dilma Rousseff e a tentativa de combater líderes honestos como os presidentes da Bolívia, Evo Morales, e da Nicarágua, Daniel Ortega, e a ex-presidente da Argentina, Cristina Fernández Kirchner. Por outro lado, Maduro anunciou durante o Conselho de Ministros que o vice-presidente executivo da Venezuela, Aristóbulo Isturiz, viajará nos próximos dias para a Índia, África e ao Brasil para reforçar e fortalecer as relações bilaterais. Uma operação policial em Bruxelas encerrou vários quarteirões na zona situada a poucos metros da sede da Comissão Europeia. Depois do atentado registrado na terça-feira em Bruxelas, Bélgica, as autoridades estão empenhadas em trabalhos de reforços de segurança, de tal forma que a polícia levou a cabo operações que obrigaram a encerrar vários quarteirões nas proximidades da sede da Comissão Europeia. No local, são visíveis carrinhas da polícia e operacionais vestidos integralmente de preto. Fontes no local fizeram circular a informação de que estará uma equipa de análise e desativação de explosivos naquela zona. Esta operação decorre dias depois dos 2 atentados em Bruxelas, que fizeram 31 mortos e 300 feridos. E no mesmo dia que o nível de alerta antiterrorista baixou para o nível 3. Os agentes policiais questionaram os populares presentes se eram moradores da zona e, perante uma prova de identificação, as pessoas puderam regressar às respectivas habitações.
A polícia francesa abortou uma operação terrorista em Paris. Segundo a imprensa local, um homem de nacionalidade francesa admitiu ter armas e explosivos em casa. As autoridades francesas evitaram mais o ataque terrorista em Paris ao iniciar uma operação antiterrorista em Argenteuil, nas imediações da capital francesa. Um francês confessou ter armas e explosivos dentro da sua casa. Ainda de acordo com a imprensa local, os agentes evacuaram vários edifícios e fecharam algumas ruas. Ao que tudo indica, um homem de nacionalidade francesa admitiu ter armas e explosivos em casa. O suspeito já terá sido detido. Além de que o seu objetivo era voltar a atacar França e já estava tudo planeado ao detalhe e em estado avançado. O ministro do Interior francês, Bernard Cazeneuve, revelou que esta detenção é fruto de uma detalhada e precisa investigação levada a cabo há várias semanas. Bernard refere também que não há qualquer elemento tangível que ligue este projeto aos ataques de Paris e de Bruxelas. Está tudo dito no jornal. Obrigado pela preferência. A informação continua na STV Notícias, canal 9 da ZAP, até bem perto das 23 horas. Boa noite. Até uma próxima oportunidade.